Amém? Glória a Deus. Louvado seja aquele que tudo pode, que tudo fez, que tudo criou. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo ao irmão Gabriel, gente boa. Vocês que aqui estão, que o Espírito Santo de Deus encha o coração de vocês de todo amor, de toda alegria, de toda felicidade. Deixa eu aqui agradecer aos amados irmãos aí que têm nos acompanhado pelo Facebook e também pelo YouTube. Você daqui de Sobradinho, você de todas as localidades circunvizinhas, que o Espírito Santo de Deus encha vocês cada dia mais, para que assim possam viver a graça maravilhosa do Senhor. Amém? Também mandar graça e a paz para os nossos irmãos aí no grupo, de WhatsApp, conhecendo a graça, que o Espírito de Deus assim também encha vocês de todo o amor, de toda alegria, e já estamos com saudade de todos vocês. Amém? Também aqui em Sobradinho, todos vocês, os nossos vizinhos, amigos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus abrace a cada um de vocês e todos em geral recebam aí o abraço do Ministério Nova Sião e de cada um dos seus integrantes. Graças a Deus. Amém. Quem crer em Cristo como ressuscitado, diga Abba Pai. Amém. Então o tema da nossa mensagem de hoje é graça. Se olhar segundo a carne, não verás segundo o Espírito. Amém? Se andar segundo a carne, não, o quê? Verá segundo o Espírito. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Então, para você que veio, seja bem-vindo. Para você que está aí do outro lado do Facebook, que o Espírito Santo de Deus encoraje a vocês e abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Nós vamos aprender aqui em Cristo Jesus como nós devemos proceder no Espírito e não na carne. Amém? Graças a Deus. Então, vamos ler aqui para a gente fazer a nossa confissão de fé. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Diga glória a Deus. Então vamos agradecer a Deus por este momento. Espírito Santo de Deus, que vive e reina sobre as nossas vidas, que tem toda a autoridade e controle sobre o nosso espírito. Neste momento eu te agradeço por cada momento, por cada segundo, por estar aqui neste momento conversando, ó Deus, com o Senhor e com aqueles que estão nos ouvindo. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor encha o nosso coração, a nossa boca, para que assim possamos proferir a Tua palavra maravilhosa, pois nós queremos e estamos, ó Pai, vivendo segundo o propósito do Senhor, em espírito e em verdade, pois não há nada maior do que o Senhor, pois o Senhor és poderoso em nossas vidas. Só o Senhor é justo, perfeito e fiel, e nós somos gratos por cada segundo, por cada coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, eu recebo no meu espírito a Tua alegria, a alegria dos demais irmãos, que assim o Senhor trouxe aqui neste momento para ouvir a Tua boa e perfeita palavra. Obrigado, que o Senhor também, na Tua vontade, na Tua misericórdia infinita, possa assim derramar, Senhor, bênçãos, curas sobre a vida daqueles que estão enfermos, que precisam
pois é o Senhor que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Então, amados irmãos, como nós estamos aqui com esse tema, falando, a respeito da maneira como devemos proceder diante de Deus. Lembrando o tema para você, graça. Se olhar segundo a carne, não verás segundo o Espírito. Amém? Por que, amados irmãos, se olharmos segundo a carne, não vamos conseguir enxergar com as verdades do Espírito? Porque a carne, amados irmãos, de nada aproveita, a carne para nada serve, amém? A não ser para ser depositada fora, amém? Então, o Espírito que há em nós é o Espírito de Deus e é puro. E Deus, Ele concede a nós essa maravilha de vivermos em espírito, em santidade com Ele. Pois temos uma aliança com Cristo Jesus no Espírito, amém? Não na carne. É por isso que nós somos participantes comuns de carne e sangue com Cristo. É Espírito vivendo uma experiência, amém, de carne aqui na terra, e não carne vivendo uma experiência de Espírito. Mas tem muitos, amados irmãos, que querem viver segundo a carne, que querem viver enxergando segundo a carne, e não conseguem enxergar as verdades do Espírito, e preferem viver sofrendo, preferem deixar de lado o verdadeiro Evangelho para viver na caducidade da letra, para viver na lei, para viver cumprindo costumes e mandamentos de homens. E Cristo não quer nada disso, amados irmãos. Nós temos que andar segundo o Espírito. Amém? As verdades do Espírito, para que assim, em Cristo Jesus, nós possa crescer cada dia mais em espírito e em verdade. Amém? Então, continuando a nossa leitura aqui, abra aí a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, por favor. Quem encontrou, diga amém. Efésios, capítulo 2, no versículo 22. Amém? Graças a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém. Vamos lá? Vamos ler? Amém? Para a gente entender como nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Se deixarmos nos levar pelas vontades e os desejos da carne, a tendência do homem é desfalecer na fé. Se alimentarmos mais a carne do que o Espírito, então nós vamos desfalecer na fé. Então leia comigo, olha só. Muitos acham que não, mas olha esta verdade. Leia comigo. Efésios capítulo 2, no versículo 22. No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Está vendo? Nós somos morada de Deus. Amém? Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Ele está em qualquer lugar, em qualquer evento, todas as partes das nossas vidas. Amém? É por isso que um corpo é formado por vários membros. Nós não podemos andar só com a mão ou só com o pé. Precisamos um dos outros. Assim como nós somos morada do Espírito Santo de Deus, então nós não podemos andar segundo o olhar da carne. Temos que olhar segundo
o olhar do Espírito, para que assim nós possamos chegar aonde? Perfeito, que é quem? Cristo. Já estamos em graça, já vivemos em espírito e em verdade, já comemos o melhor dessa terra, somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, vivemos com todas as sortes de bênção. Você quer mais o quê? Precisamos barganhar com Deus, precisamos colocar Deus à prova, precisamos tirar do nosso sustento para Deus. Pelo contrário, Deus quer ver todos nós bem, Deus quer ver cada um de nós felizes, para que assim um ajude o outro. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo, Ele veio a essa terra, amém? O Espírito, de Deus sobre Jesus Cristo de Nazaré, habitou ali, viveu como carne e sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou, amém? Por quê? Porque Ele é Deus, amados irmãos. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, digno de receber todas as, como é que diz, os aplausos, amém? Mas se nós estivermos deixando levar pelas vontades carnais, dizer que estamos em graça e quiser viver em libertinagem, aprontando, só que isso não agrada, amados irmãos, ao Espírito. Então, se você é morada, amém, do Espírito Santo de Deus, então você tem que cuidar bem, amém, desta casa. Se nós somos a casa de Deus, se nós somos a igreja, tem como a igreja entrar dentro da igreja? Não tem, tem? Se alguém me disser aqui que já entrou dentro da igreja, está mentindo, amém? Eu não estou dizendo o espaço físico. Igreja somos nós somos a igreja de Cristo. O templo entre quatro paredes, o local, onde nos reunimos como os membros um dos outros, como membros do corpo de Cristo, é a igreja, amém? Nós somos a igreja de Cristo. Igreja de Cristo são vidas, amém, amados irmãos? Nós não podemos mais vivermos como muitos têm vivido, como muitos até hoje preferem dar crédito ao quê? A mentira do que a verdade. Preferem viver as vontades da carne, fazendo a vontade do homem muitas vezes, mas a vontade de Deus não faz. Por que que não faz? Porque quer viver segundo a carne e não segundo o Espírito. O homem, ele quer tirar proveito de toda e qualquer situação. Ele não quer perder. E também não coloca Deus adiante do que vai fazer. Ele quer fazer o que lhe dá na telha. Amados irmãos, Deus nos escolheu, amém? Nos chamou a esta terra para fazermos obras. Que obras são essas? Obras perfeitas, para as suas obras, as boas obras. Não é essas obras que a gente temos visto aí, onde levanta um templo, enche aquele local, faz com bastante espaço, que é para capacidade para 10, 15 mil, 20 mil pessoas, amém? E ali considerar de igreja. Mas para que faz isso? Quanto mais cabeça, como diz no ditado popular, quanto mais cabra, mais cabrito, não é assim? E por que fazem essas coisas? Ah, não, mas o pastor presidente da igreja B mandou levantar, fundar um templo para a gente. Não, amados irmãos, você é a igreja de Cristo. Não tem como a igreja entrar dentro da igreja. Se nós somos, o único que pode entrar dentro da igreja é quem? Jesus, não é verdade? Mas não é a igreja entre quatro paredes.
É igreja, nós, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Não é assim que está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículo 22? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Está vendo? Nós somos edificados para quê? Para a morada de Deus no Espírito. Diga, graças a Deus. Obrigado, Jesus, por fazer de mim a tua morada. Mas será que Jesus tem prazer naquela morada que anda profanando o seu corpo? Que anda fazendo tudo que lhe dá vontade? Amados irmãos, sabemos que nenhum de nós nessa terra, nenhum homem, nenhuma mulher é perfeito. Ninguém, com a sua carne ativada, ele consegue alcançar as bênçãos do Espírito, as maravilhas do Espírito. Nenhum homem e nenhuma mulher, se ele estiver com a sua carne ativada, jamais ele poderá alcançar as maravilhas do Espírito. Ele tem que estar plenamente alicerçado, firmado no Evangelho da graça de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus possa fluir. Porque é aquela guerra, amados irmãos, entre a carne e o Espírito. A carne lutando para fazer as suas vontades e o Espírito lutando para que você não faça o que a carne quer. Então, através disso, amados irmãos, é que nós temos que frear a nossa carne, amém? Principalmente nós que somos cristãos, amém? Que vivemos em Cristo Jesus, que estamos sempre trazendo a mensagem, amém? Da parte de Deus. Por quê? Para que assim também os demais ouvintes olhem para você e veja em você o brilho do Espírito. Amém? Para que você não viva segundo a carne, para que você viva segundo o Espírito Santo de Deus, para que você esteja firmado, para que você encha-se do Espírito Santo de Deus cada dia mais, para que a sua carne não venha ser ceifada. Amém? É por isso que Deus nos escolheu, amados irmãos, para a morada dele, para vivermos o melhor desta terra. Amém? Para estarmos aperfeiçoados em Cristo Jesus. É por isso que ele nos chamou. Amém? Graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Amém? Quem trouxe aí uma Bíblia, vamos continuar aqui o nosso estudo. Jó. Quem encontrou aí, diga amém. Jó no capítulo 14, no versículo 5. Graças a Deus. Jó 14, 5. Olha só. Jó 14, 5 que diz: graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhes puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Olha só, amados irmãos. Nós lemos lá em Efésios capítulo 22, que Deus nos edificou para a morada dele, amém? No Espírito, para a morada do seu Espírito. E aqui em Jó, amém? Jó, no capítulo 14, no versículo 5, ele está dizendo que nós temos uma validade, que nós aqui nessa terra temos um tempo determinado por Deus, meses determinados por Deus. Amém? Então, se nós não vivermos segundo o Espírito,
ou enxergarmos segundo o Espírito, se deixarmos levar pelas vontades e os desejos da nossa carne, a qual nós estamos aqui de passagem, e temos que fazer o melhor, amém? Temos que estar firmados cada dia mais em Cristo Jesus, para que assim nós possa crescer em espírito e em verdade, amados irmãos. Para que, olhe, quando chegar o dia da sua partida, você esteja ali tranquilo, sossegado, vivendo os últimos dias da sua vida como se fosse o primeiro dia. Amém? Leia novamente comigo, olha só que interessante. Guarde essa palavra dentro do seu coração, que nós aqui temos um prazo, amado. Nós temos um tempo de duração. Não vamos viver para sempre aqui nessa terra, amém? Todos nós vamos partir, cada geração, amém? Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. E graças a Deus que a gente vamos morrer um dia, não é verdade? Porque imagina só, você na sua velhice, você precisando dos outros para te carregar para um lado e para outro. Isso seria triste, né? Então, leia novamente, guarde bem esse versículo de Jó, capítulo 14, no versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados. Então, amados irmãos, você que anda por aí inflamando a sua carne, anda aí muitas vezes defraudando os outros, ensinando aos seus amados irmãos doutrinas de homem, ensinando a ele a andar com medo, ensinando a ele a carregar fardos pesados que muitas vezes nem ele mesmo que está dando o fardo tem a coragem de carregar. Lembre-se de uma coisa, que nessa terra aqui, amados irmãos, a nossa carne não fica nada impune, amém? Se alguém um dia disse para você que quando você morrer você vai pagar por tudo isso, está enganado, amém? Não se preocupe que o que você fez de bom, amém, será lembrado, e o que você fez de ruim também. E lembre-se de uma coisa, o que você faz aqui de bom ou de ruim com alguém, não se preocupe que a sua carne pagará, amém? Não importa, não, mas é a verdade, amados irmãos. E esse pouco tempo que temos aqui, que Deus nos deu, nós temos que ter os olhos, amém, iluminados, os olhos bem abertos, para poder assim enxergar as coisas do Espírito, e não andar segundo a vontade da carne. Senão, se você for encontrado dessa forma, amado, vivendo as concupiscências da carne, pode estar na certeza que a tendência do seu espírito é entristecer-se mais. Você vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa sem amor, uma pessoa que ninguém quer estar do lado, ninguém quer estar perto. Por quê? Por falta do amor, porque a carne está ativada. Então nós temos que ativar cada dia mais o nosso espírito, para que assim, em Cristo Jesus, como somos aperfeiçoados nele, nós possamos estar cada dia mais perto, através do Espírito. Amém? Olha só, irmão, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhes puseste limite, e ele não poderá passar além deles. Está vendo? Deus deu para nós um tempo nessa terra, colocou limites, amém? E determinou, amados irmãos, para que assim cada um de nós não façamos o que queremos, para que nós faça a vontade do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Imagine só você chegar num local, todo mundo dizendo uma coisa, dizendo outra, e você diz: ei, posso falar? Sim, fale. Não adianta lamentação, não adianta chorar, não adianta correr.
Deus determinou um tempo a nós nessa terra. E Ele impôs limites a cada um de nós. E quando chegar esse dia, não tem acordo, amados irmãos. Oh Deus, deixe que o irmão A ou B viva mais um pouco. Oh Deus, deixe que eu viva mais um pouquinho. A terra é tão bom. E Deus vai dizer, querido, está determinada a sua vez. Chegou o seu dia. E a gente temos que partir alegre, amados irmãos. Esquecer o medo da morte, esquecer o medo de morrer, esquecer o medo de partir daqui. Amados irmãos, nós não pertencemos a esta terra, amém? Apesar de estarmos aqui por um tempo, né, determinado por Deus, como você viu aqui agora há pouco na palavra, nós não pertencemos a este mundo. Muito antes da fundação dos firmamentos desta terra, amém? Nós já existíamos. Apesar que tem uns que não crerem, amém? E eu não tenho nada contra isso. Quem quiser crer ou descrer, fica à vontade, não pertence a mim. Mas, amados irmãos, isso é gratificante saber que desde a fundação deste mundo que nós existimos. Somos espíritos revestidos de carne. Amém, amados irmãos? Não foi assim que Deus perguntou a Jó? Jó, por acaso tu sabes onde tu estavas antes de vir aqui a esta terra? E Jó respondeu, não. E Jesus respondeu para ele, certamente tu sabes, pois tu já era nascido, muito antes da fundação deste mundo. Está vendo? E hoje, amados irmãos, nós temos um tempo determinado por Deus, e temos também, Deus pôs limite, amados irmãos. Quando diz assim, você tem um limite, é porque você não pode ir além do que foi limitado a você. Você não pode ultrapassar a determinação de Deus. Amém? Chegou o momento, então, o que acontece? Você irá desfalecer. A sua carne deixará esta terra, amém? Sua carne voltará ao pó e o seu espírito voltará a Deus, de onde você veio, amém? E você viverá eternamente, pois não foi assim que Deus nos prometeu a vida eterna e cumpriu. Todo homem hoje, ele é eterno, amém? Ah, irmão, mas a Bíblia diz que vai haver um julgamento, sim. Mas isso não pertence ao homem. E não é um julgamento coletivo, como muitos pensam, amém? Ah, mas quem aceitou a Jesus vai para o céu, porque o mundo vai se acabar, Jesus está voltando. Balelas, amados irmãos. Alô, você que prega aí a volta de Jesus, pare de ensinar essas coisas às pessoas, que Jesus não vai voltar da forma que você foi ensinado. Sinto muito, amados irmãos, pregadores por aí afora, que ensina aos seus ouvintes que Jesus irá voltar com seu poder e glória, e ali haverá ranger, né, de dentes e prantos. Querido, eu sinto muito lhe informar, mas Jesus já veio, amém? Ele já desceu aqui novamente sobre as nuvens, com seu poder e glória no ano 70, amém? E então, ali toda a cidade de Jerusalém foi desolada, era uma matança só, e aqueles judeus daquela época sofreram, e se cumpriu a profecia de Jesus de Nazaré, que ele disse o quê? Que não passaria aquela geração sem que visse todas aquelas coisas acontecerem. E Jesus usou quem? Com poder e justiça, general Tito, amém? E Vespasiano, e muitos outros na história, amém? Mas muitos, amados irmãos, não têm esse conhecimento e não têm essa informação. Por quê? Porque os seus amados, né, que vocês chamam de pastor, que o nosso pastor é Cristo, nós não temos aqui homem como pastor. Eu sou dispenseiro fiel da palavra de Deus, assim como o irmão Deraldino. E nós aqui não temos
um presidente, homem, né? Não temos um pastor, como muitos por aí afora têm, e devem obediência a homem. Daí eu já vim, amados irmãos, já passei por isso. Humilhado por outro homem, nunca mais, ainda mais em Cristo Jesus. Jesus, ele não humilha ninguém, nem maltrata ninguém, amados irmãos. Pelo contrário, ele dá a mão e levanta ao ferido, cura, sara as feridas. Mas homem está governando a minha vida? Jamais, amados irmãos. Nunca mais um homem com o título de pastor governará a minha vida, ou vai dizer o que eu tenho que fazer para andar em Cristo Jesus. Nunca mais vai me fazer comer pão e nem beber suco, e dizer que é para a comunhão com Deus, até que ele venha. Amados irmãos, temos um tempo determinado por Deus, e Deus impôs limite nesses dias que vivemos em nossas vidas aqui na terra. Então, quando a terra for o nosso lar, nós temos que viver intensamente, como se fosse o último dia das nossas vidas, amém? Vivendo bem, sem temor de mal algum, sem medo do capeta, de quem quer que seja, amém? Temos que viver intensamente. Não é viver segundo a carne, é viver no Espírito, é viver as maravilhas do Espírito, para que todos nessa terra olhem para você e vejam o brilho do Espírito em você, que é o mesmo que está em mim, está em você, amém? Não tem essa separação. Deus derramou sobre cada um de nós aqui nessa terra o mesmo amor, o mesmo cuidar, o mesmo carinho, o mesmo amar. Não existe que Deus ama mais o pastor do que o membro. Não existe essa que Deus ama mais o pastor do que aquele homem que está sujo, sem banhar alguns dias. Não, amados irmãos, Deus, Ele nos ama da mesma forma. Tanto faz aquela pessoa que está bem vestido como aquele que está bem vestido. O amor é o mesmo. Tanto faz aquela pessoa ter bens como aquele outro não ter nada. Deus ama da mesma forma. Sabe quem é que não ama, amados irmãos? O próprio homem, com a sua carne ativada. O homem bota uma boa roupa, um bom sapato, se penteia, né? Se barbeia, vai atrás de um púlpito desse e diz: Deus manda dizer aqui que a igreja tem que se consertar. E ele não olha para ele, amados irmãos. Fala isso com tanta convicção e não olha para si mesmo e diz: Deus, então começa por você, meu filho. Se conserte. Esteja diante de mim sã. Não ande segundo as concupiscências da carne. Não ande segundo a sua vontade. Pois lembre-se de uma coisa, que aqui nesta terra você tem um tempo determinado. Você tem um limite para você. Você não faz o que você quer. Você não anda da forma que você quer. Você tem que andar segundo o curso do Espírito, que é o Espírito de Deus que em nós habita. Diga glória a Deus. Diga amém. Amém, amados irmãos? Abra aí em Hebreus 2,14. Olha só. Hebreus 2,14. Quem encontrou, diga amém. Amém? Todos encontraram? Amados irmãos, nas minhas mensagens eu sempre tenho dito isso a vocês. Queridos, se você encontrar alguém por aí, seja quem quer que seja, algum irmão que se julga ser evangélico ou da forma que ele se expresse, amém? Se nós somos cristãos, amados irmãos, temos que agir como Cristo. E como é agir como Cristo? Ensinar aos demais irmãos? Não, mostrar, amados irmãos. Simplesmente ler, para que aquele irmão compreenda. Simples, não precisa que nós ensinamos uns aos outros, pois
o Espírito de Deus testifica dentro de nós, amados irmãos. Toda a palavra de Deus. Amém? O que eu estou fazendo aqui, não estou ensinando a ninguém. Eu estou mostrando simplesmente o que você já tem. Amém? E sempre tenho dito aqui aos amados irmãos que não andem mais segundo a vontade e doutrina de homens. Se você encontrar alguém por aí, que tem muitos amados por aí, amém? Que prega aos demais irmãos profetadas, profecias mentirosas, enganando aos demais irmãos por ganância, amém? Passando necessidade, fome, como eles chamam de jejum desnecessário, subindo em montes, orando, clamando a Deus. E eu digo a vocês, amados irmãos, entra dentro do teu quarto e ora. Não precisa você ir lá no cruzeiro orar a Deus de madrugada, qualquer hora que você escolha, porque Deus não está mais sobre os montes. Ele está aqui, ó, dentro de você, bem pertinho. Você pode subir num monte mais alto e clamar a Deus. Querido, a oração que você faz dentro do seu quarto é a mesma que você vai lá. O Deus é o mesmo, Ele não vai operar sobre o monte. E como tenho dito, falando aqui, sempre nas minhas pregações, e vou dizer sempre isso aos amados irmãos, Deus, sinto muito, Deus não fala hoje mais através de profetas, amém? E nem através de anjos, pois nós não vivemos mais em um plano, amém, de anjos, aonde anjos reinava, aonde anjos trazia a mensagem aos profetas. Hoje nós vivemos em espírito, nós vivemos em novidade de vida, em um novo e vivo caminho, em uma nova aliança perfeita, amém? Não aquela primeira que foi com falhas, teve a sua glória, não teve? Não teve o seu poder e glória, teve ali as suas alegrias, as suas tristezas, muitos aprenderam, outros tão pouco quiseram. Pelo contrário, amados irmãos, Deus, quando Ele quer falar comigo, ou com você, ou com quem quer que seja, Ele fala diretamente com você. Amém? Deus, Ele não manda recado. Alô, você que está aí do outro lado me ouvindo, não sei que dia você vai me ouvir, mas se um dia você assistir esta pregação que estou fazendo hoje aqui, você vai lembrar disso. Deus não tem mais profeta homens nessa terra e nem tampouco mulher. Amém? Se você encontrar por aí alguém que prega a você profecia, que Deus mandou te dizer, eis que Deus está me revelando aqui agora, que aqui dentro hoje tem um irmão assim, assim, assim. Deus não fala isso, amados irmãos. Deus não passa vergonha em ninguém, Deus não envergonha ninguém. Pelo contrário, quando você escutar uma pessoa com um escândalo desse, deixa ele à vontade, não dá nem atenção, deixa ele falar só. Amém? Porque Deus, Ele não vai te dar um fardo que você não possa suportar. Deus não vai chegar para outra pessoa e dizer, olha, manda que aquele fulano se conserte, mande que cicrano se conserte, pois ele não está correto diante de Deus. Deus não está se agradando do que ele está fazendo, e nem de você também, porque quem é você para julgar o outro? Amados irmãos, eu sempre tenho dito isso, quando a gente aponta o dedo para alguém, nós temos um apontando para os céus e três apontando para você, dizendo o quê? Que você faz as mesmas coisas que o outro faz, amados irmãos. Ah, mas você é isso, você é aquilo. E Deus acima de todas as coisas e o resto do mundo contra você. 3. Não se preocupe, amados irmãos. Quem quiser te caluniar, dizer o que quiser com você, deixa passar. Amados irmãos, tem coisa que nós temos que engolir. Amém? Para que você não ofenda a ninguém. Mas chega ali, chama aquela pessoa num canto e fala. Não precisa você envergonhar a ninguém. Amém? Pois fique sabendo. O único pastor que você tem é Cristo. Amém? Ressuscitado. O único presidente que você tem
de convenção, como muitos chamam aí, não existe nem isso, amados irmãos, nem de convenção, nem de conferência, do que quer que inventaram. O único dono da igreja é Cristo. E esta igreja não é feita de tijolos, ela é feita de carne e sangue. Amém? Vamos ver se eu estou falando a verdade? Olha só, leia comigo. Leia comigo Hebreus 2,14. Olha só, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Nós já falamos sobre isso, amém? Nós somos, amados, morada do Espírito Santo de Deus, amém? Não existe essa que existe um ser mais poderoso do que Deus. E outro tem por aí afora, muitos pregando isso aos amados irmãos, por aí afora, que existe dois seres, Deus poderoso e quem? Satanás, né? O diabo. Mas se esquece, amados irmãos, que o próprio diabo é o homem mesmo. E muitos não têm essa coragem de dizer aos amados irmãos, irmão, o próprio Satanás, o próprio desgraçado, infeliz, miserável, que a desgraça com a vida de qualquer outra pessoa, não é um ser espiritual, é o homem mesmo, com a sua própria carne ativada, amados irmãos. Eu estou te dizendo essa verdade para que você nunca mais coma desse reggae. Ah, mas Satanás está usando meu filho para usar droga. Mentira, amados irmãos. Teu filho foi porque ele gosta, porque ele quer, a vontade dele, a vontade da carne, não é espírito do mal. Ah, minha filha agora não quer mais saber de ir para a igreja, ela é a igreja. Ela agora só quer viver nas festas, isso e aquilo. Amados irmãos, é a carne dela ativada. Se vocês não lembram, eu vou te lembrar. Jesus de Nazaré disse uma frase, e ele dizia assim, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Amém, amados irmãos? O maior inimigo do homem é ele mesmo, não é diabo algum, não é capeta nenhum, não é tranca-rua nenhum, nem pombagira nenhuma. Amados irmãos, não coma mais desse reggae, amém? Porque Deus, ele se entristece com isso. Quando muitos, amados irmãos, deviam estar mostrando essas verdades aos irmãos, pelo contrário, prende num local, né, chamado igreja, bota a placa, registra com CNPJ e ali, venha vosso reino nada. Amém? Tem muitos por aí afora que ainda tem um pouco de dignidade, um pouco de misericórdia para com os outros, que ainda ajuda alguém, mas tem outros, amados irmãos, que só a misericórdia de Deus, e tudo que fazem precisa dos amados irmãos, já acham um pouco, né, 10% que tiram do seu salário, as ofertas que é pedida, e ainda vão pedir o alimento que aquelas pessoas têm, para aqueles irmãos ajudar outros, mas não tiram do que entra para ajudar a ninguém. Pelo contrário, não aqui vai para o pastor, que é o salário dele, aqui vai para o pastor presidente, que é a parte dele, que é o fundador da igreja, entre quatro paredes, aqui é do tesoureiro, aqui é do fulano de tal, aí do pastor regional. E cada um tem o seu ordenado, né? Cada um tem a sua contribuição. E os amados irmãos que precisam, ficam onde? Na miséria, na mesmice, e sempre ouvindo, irmão, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, vamos fazer... Isso, amados irmãos, é carne ativada, é você deixar de olhar segundo o Espírito para olhar segundo a carne, como é o tema, né? Graça, se olhar segundo a carne, não verás segundo o Espírito. Você tem que enxergar além, você tem que olhar além. Você não é simplesmente olhar do jeito que você vê as coisas simples, não. Você tem que enxergar além.
Amados irmãos, como sempre tenho dito, nós do Ministério Nova Sião, quando estávamos no sistema religioso, passamos muita coisa. E quem até hoje faz obra para homem, passa humilhação, passa vergonha na frente dos outros irmãos, porque eles amam lhe dar lição de moral na frente dos outros. E muitos que dizem aí que são obreiros, amém? Que faz a obra na igreja A, na igreja B, ou C ou D, não importa. Pensam que estão fazendo para Deus, mas não, estão fazendo para o homem, amados irmãos, para agradar a homens, vivendo a doutrina de homens, vivendo uma carne ativada. Como é? Não, mas eu sou evangélico. Ah, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer isso. E isso, amados irmãos, entristece. Isso deixa a pessoa depressiva. Amados irmãos, temos sim todas as vontades dessa terra, da carne, temos todas as vontades. Mas, porém, você tem que fazer o quê? Frear, filtrar as coisas. Você tem que pegar o que é bom e absorver, e o que é ruim, você jogar fora, esquecer. Mas fazer a vontade de homem para agradar a homem, a semana toda dentro de um templo religioso e nada aprendeu, anos e anos dentro de um templo religioso e nada aprende. Por quê? Porque só aprende lei, só aprende ouvir o Velho Testamento. Querem viver como judeus sem ser, querem viver segundo a carne, amém? Porque era assim que aqueles irmãos viviam naquela época. Eles viviam segundo a carne e não segundo o Espírito. Eles faziam o que queriam, mostravam o que queriam, escondiam, privavam as pessoas da verdade, como até hoje. Muitos templos religiosos que tem aqui em Sobradinho, entre quatro paredes, construídos pela mão do homem, que muitos dizem que Deus está naquele lugar, que Deus o altar é santo, só sobe naquele altar ali quem estiver puro, não vai achar ninguém. Nessa terra, amados irmãos, não existe nenhum pregador nesta terra, nenhum. Quando eu falo nenhum, eu estou dizendo em geral, a humanidade toda não há sequer um justo, não há sequer um perfeito. Amém? Ah, não, mas depois que eu boto meu paletó, minha gravata, eu não quero nem que minha mulher chegue perto. Depois que eu sentar naquela cadeira, mais o bispo, mais o pastor presidente, mais o presbítero, mais isso e mais aquilo, não é nada. É tudo esterco. Vai ao pó. Não tem poder nenhum, amados irmãos. Isso são status. É homens dominando homens. Homens querendo ser o melhor. Como falei agora há pouco, em Cristo Jesus, amados irmãos, não há preferência. Em Cristo Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. Amém? Não precisamos de campanha de homem, não precisamos de jejum de pastor, não precisamos de campanha, não precisamos de círculo de oração das senhoras, nem de culto jovem, não precisamos de nada, nem de culto financeiro. Amados irmãos, hoje em dia o homem inventa tanta coisa, né? Tantas das coisas para pegar aqueles que têm a mente fraca. Eu vejo tanta gente, amados irmãos, inteligentes, pessoas cultas, mas a mente fechada para o evangelho. A mente não abre, a mente fica naquela, não, mas eu devo obediência ao meu pastor, porque foi o meu pastor que me ungiu, ele me ungiu, me nomeou. Amados irmãos, você é um ungido de Deus. E outra, sem óleo. O óleo do Espírito, o brilho de Deus está em você. Amém? Não fica nessa que você depende do homem. Não, mas eu vou viajar. E antes de eu viajar, eu já fiz isso. Muitas vezes. Pastor, eu vou viajar. Eu vim aqui para o Senhor me dar a bênção, para eu não ir sem a bênção do pastor. E eu queria que o Senhor me desse uma carta, quando eu chegar lá na outra igreja, eu mostrar que eu sou da igreja A, da igreja B.
conversa para boi dormir. Amados irmãos, nós em Cristo Jesus não precisamos de carta de recomendação. Amém? O Espírito de Deus, amados irmãos, ele testifica com o seu. E o que acontece? Deus te conhece em qualquer lugar, amados irmãos. Você não precisa de carta de recomendação. Isso é uma besteira. Não, mas é o respeito que eu tenho. Amados irmãos, não estou pedindo para você desrespeitar ninguém, não. Estou pedindo para você dar crença a Cristo, para você fazer a vontade do Espírito, não a do homem. Ah, eu não posso ir porque o pastor presidente falou com o pastor regional, fui falar para ir pregar em outra igreja, e o pastor disse que eu não posso ir por causa da doutrina, porque a nossa doutrina é diferente, e lá a doutrina deles é outra, então eu não posso ir. Então, se você não pode ir lá, você não pode pregar em lugar nenhum. Amados irmãos, pois eu vou, sou livre, eu vou aonde eu quiser, vou em qualquer lugar, não tem um homem para me governar, quem me governa é Deus, amém? Já tive muitos abençoados que passaram por mim, eu como obreiro, né? Tive muitos, mas eu digo a você que eu tinha sim, amados irmãos, aquele carinho, respeitava, mas o que aconteceu, eu não conseguia entender o porquê que aquelas coisas eram feitas e as pessoas precisavam de ajuda e não eram ajudadas, como até hoje, amados irmãos. E não só é onde eu congreguei, não, é todas, vou ser logo direto, é todas, amados irmãos, isso é triste, você viver dependente de homem, você viver debaixo de mão de homem. Ah, mas eu estou debaixo da unção do meu pastor. Eu não posso sair sem que o meu pastor faça a minha oração. Pastor, ore por mim. Não, porque você mesmo não ora. Amados irmãos, nós só temos um pastor e esse é Cristo. E eu não dou jamais a glória a homem nenhum, a pastor nenhum. São tudo carne podre, fraco, não existe melhor e nem melhor do que você, não existe que a fé dele é maior do que a sua, não. Da mesma medida que Deus deu a ele, deu a mim, deu a você. Todos nós pesamos igual para Deus. Deus não tem desigualdade com Deus, tem com os homens que são soberbos, que são fraudulentos, que são sujos, imundos, profanos, vivem muitos por torpe ganância, vendendo aí a palavra de Deus, enchendo os espaços que eles constroem de pessoas menos esclarecidos, que não têm conhecimento, têm preguiça de ler, têm preguiça de raciocinar, de compreender. É dessa forma, amados irmãos, que vivem muitos. Amém? Por quê? Ah, mas o senhor não é nem pastor, vocês não têm nenhum pastor presidente, vocês não têm um líder, vocês fazem as coisas do jeito que você quer, não, do jeito que quer, não. Nós fazemos do jeito que Deus nos pede. Não é Deus que manda recado, eu dizer isso a vocês, não, amados irmãos. Que Deus, ele não manda recado, não, ele fala diretamente com você. Eu faço o que eu estou fazendo aqui porque eu amo o que eu faço e eu gosto. Se eu quiser vir aqui sexta-feira que vem, eu venho. Se eu não quiser, eu não venho. Por quê? Porque eu não dependo de homem. Amém, amados irmãos? Eu venho aqui trazer uma mensagem a vocês, porque eu não quero que vocês fiquem sem saber da verdade, amados irmãos. Porque eu realmente tenho afeição ao próximo. Cuido, não como vocês dizem que cuida do próximo. Não, irmão, nós estamos cuidando por vocês, estou orando por vocês de madrugada, vou fazer um jejum para a gente se fortalecer. Mentira, amados irmãos. O único que consegue interceder por mim, por você, é o Espírito Santo de Deus. Esse sim pode tudo e todas as coisas. E faz morada dentro de você, é só você dar crédito. Diga glória a Deus. Amém? Leia comigo Romanos 8, 29. Que maravilha. Romanos 8, 29. Nós já vamos encerrar, amados irmãos. Romanos 8, capítulo 29, versículo 29. Amém? Quem encontrou, diga amém.
Eita, fiz igual o outro lá agora, né? O cara do feijão. Dei uma respirada forte aqui. Lembrei daquele abençoado. Amém? Todos encontraram? Encontrou, diga amém. Olha só, se Deus tem, como é que diz, acepção de pessoas. Veja se Deus, ele escolhe o irmão A e esquece do irmão B. Veja se o Espírito de Deus não testifica com o seu. Olha só o que ele diz. Leia comigo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele estava falando de quem aqui? De Jesus, amados irmãos. E quem nos predestinou? Deus. Mas tem muitos irmãos que não creem assim, não acreditam. Amém? Que faz até uma briga. Não, nós temos sim que buscar a nossa salvação, nós temos sim que buscar o Espírito Santo de Deus de madrugada ou domingo de manhã, temos que falar a língua dos anjos. Não vai não, amados irmãos. Não vai chegar nem perto, nem vai alcançar. Foi até bom tocar nesse ponto, né? Que tem muitos por aí ensinando os irmãos a falar em língua, falar em mistério, balela, conversa para boi dormir, amados irmãos. Nem eles mesmos sabem o que está dizendo. Digo a você, faça esse teste. O dia que você vê o homem atrás do púlpito que tem o título de pastor falando em língua, diga para ele: opa, irmão, o senhor disse o quê? O que é que Deus falou em mistério com o senhor? Amados irmãos, eu vou dizer antes que ele lhe responda. Sabe qual vai ser a resposta do seu pastor para você? É mistério de Deus, irmão. É mistério. Mistério? Amados irmãos, Deus diz que aquele que fala em língua tenha alguém para interpretar, para que a igreja seja glorificada, para que os outros também sejam alcançados. Mas essas línguas que você vê aí, muitos por aí falando, enche a boca e roda e grita e sapateia e é aquela folia. Amados irmãos, isso aí é teatro, amém? É um showzinho. Aí aquela pessoa faz uma campanha, um jejum, passa a semana toda até 15, 21 dias de jejum. Aí quando chega o dia daquela entrega do jejum, aí começa e assopra, e assovia, e roda, e deita, e pula, e grita, e diz que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não, está cheio de fome. Doida porque termine logo ali aquele movimento para ela comer à vontade. Que adiantou? Amados irmãos, abre os olhos, amém? Versículo 30. E o que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Somos justificados ou não? E aos que justificou, a estes também glorificou. Está vendo, amados irmãos? Deus nos predestinou, nos chamou, nos glorificou e fez o que mais? Nos glorificou, amados irmãos. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Em outras pregações eu já disse aqui a vocês que nós não temos pecado, amados irmãos. Homem nenhum nessa terra tem pecado. O que é que ele tem hoje? A sua carne ativada, que é imputada ao homem como pecado. Mas o seu espírito que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus é puro. Amados irmãos, não há mancha, não há mácula, não há rugas. O Espírito Santo de Deus que está em você, não há pecado algum no seu espírito, porque ele é puro. Ele te edificou, ele te predestinou, te abençoou com todas as sortes de bênção. Agora, se você não frear as atitudes da sua carne, se você não frear os seus impulsos, aí sim, todas aquelas
falha que você fez, cometeu na sua carne, você pagará. Amém? Aqui na terra, na sua própria carne, você terá o seu pago. Não fique esperando que um capeta, um demônio saia de onde quiser das contas lá e entre dentro de você, não. É você mesmo. Como sempre tenho dito, o homem que ele vive sobre o efeito da carne, ele é o próprio demônio em carne e osso. Amém? Não é um bichinho que sai voando, como diz o nosso irmão Deraldino, que voa e de repente entrou dentro da pessoa. Não, não existe isso. Ah, mas eu já vi uma pessoa endemoniada, e aquela pessoa dava murro, dava chutos. Eu digo a você, se você conhece uma pessoa desse jeito, que é endemoniado, traga ele aqui para mim e deixa ele me dar um murro e um chute. Amém? Amados irmãos, dá murro e chute em quem gosta de apanhar, que apoia o showzinho, o teatro. Eu não suporto essas coisas. Nem venha nenhum sujeito dizendo que está endemoniado para o meu lado. Só irmão José, aquela pessoa está endemoniada, tem como o senhor expulsar o demônio dele? Tem. Ligeiro demais, amados irmãos. Questão de segundos. Amém? Então, abra aí Colossenses capítulo 2. Colossenses no capítulo 2. Somos cristãos, amados irmãos, não idiota. Não existe, mas eu vou dar a cara para outro bater. Não, não é assim não, amados irmãos. É controlar os impulsos da carne. É pegar aquela pessoa que está ali com a sua carne ativada, colocá-la sentar e conversar, acalmar o ânimo daquela pessoa no espírito, chamar aquela pessoa à terra, acordar, tirar aquela pessoa do efeito da carne que ela está e trazer as bondades do Espírito. Não é espancar não, como muitos pensaram aí, né? Vixe, o irmão falou num tom como se... Não, amados irmãos, não precisa agredir a ninguém para expulsar demônio. Deixa ele se bater sozinho, conversa, chama, mostra a ele as verdades. E diz, amado irmão, o que você está fazendo tem nada a ver com demônios. Não há demônio nenhum em você. É desse jeito, amados irmãos, que temos que mostrar a verdade aos amados irmãos, não enganando, chamando, se manifeste, se manifeste, se manifeste. Para que, amados irmãos, isso? Não tem precisão do negócio desse. Amém? Todos encontraram? Colossenses capítulo 2, no versículo 22. Nós vamos ler o 22 e o 23. Nós já vamos encerrar. Amém? Olha só. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Está vendo o que eu acabei de falar para você, confirmando aqui na palavra, que você tem que andar segundo o Espírito e não segundo a carne, segundo a vontade do Espírito. Por quê? Abre aqui o parênteses. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, fecha o parênteses, né? E segundo os preceitos e doutrina dos homens. A doutrina que eu estou mostrando para você é de homens ou é do Espírito? Do Espírito, amados irmãos. A doutrina que eu sigo é a da palavra. Eu não sigo a doutrina do homem. Olha, você não pode cortar o cabelo desse jeito, você não pode deixar a unha desse jeito, ou você não usa um batom, você não usa short, você não usa isso, você não usa aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e termina você levando aquela pessoa a uma profunda depressão. Por quê? Porque você está tirando o sossego daquela pessoa, tirando as vontades daquela pessoa. Amados irmãos, uma mulher que não se arruma para o seu marido, pode estar na certeza que o marido não tem prazer nela não, amados irmãos. Ela vai olhar para outra e vai esquecer da dele. Por quê? Porque a coitada não se arruma, só anda fedendo, não toma um banho, não arruma o cabelo.
Está vendo aí? Por quê? Porque está vivendo a doutrina de homens. Ah, mas você não pode, porque a doutrina da igreja é essa. Não, a doutrina da igreja de Cristo não é nada disso. A doutrina da igreja é que você viva bem. E o quê? Com alegria no seu coração. Amados irmãos, Deus não vai te condenar coisíssima nenhuma, pelo contrário. Ele já te aperfeiçoou. Ele já aproximou a cada um de nós dele pelo seu sangue. Amém? Não é que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos àquela primeira geração. Nós pertencemos a Cristo por aproximação, somos filhos por doação. Amém? Nós já nascemos justos. Quem foi justificado e lavado e remido pelo sangue de Cristo foi quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o teu pastor nunca vai te dizer essa verdade. Ele nunca vai dizer isso para você. Amém? Nunca vai dizer isso jamais para você. Amém? Veja o 23. Não viva, amados irmãos, em doutrina de homens. Ah, mas semana que vem tem o culto das senhoras. Semana que vem vai ter culto de... Amados irmãos, o nosso culto é racional. O nosso culto é de entendimento. Você nunca vai encontrar culto nenhum, nome de culto nenhum na Bíblia. Ah, mas tal dia é o culto jovem, tal dia é o culto de consagração, tal dia é o culto de doutrina da igreja, tal dia é o culto das senhoras, tal dia é o culto do jovem, tal dia é o culto de libertação, tal dia é o culto, e outra, e é culto para tudo quanto é lado, e de todos quanto é jeito. Mas na Bíblia, você não vai encontrar nenhum tipo desses cultos. O culto que você tem que fazer a Deus, cultuar a Deus, é em espírito e em verdade. É um culto de quê? Um culto racional, um culto de entendimento, onde as pessoas fiquem esclarecidas, entendam o que realmente é andar em espírito e em verdade, é estar vivendo as maravilhas do Espírito, e não viver por doutrina de homens, não viver por campanhas. Amém? Não é dessa forma. Lê comigo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. E realmente, eles fazem as reuniões, né, os cultos deles, e tem aparência de sabedoria. Tem aparência, mas, continuando, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Está vendo? Faz todos esses movimentos, faz de todo tipo de culto e reuniões, mas isso não nada mais é para quê? Para satisfazer quem? A Deus? Não. A carne. A carne ativada. Mostram aos irmãos uma aparência. Está atrás do púlpito, ensinando aos irmãos, amado, aquele tempo, eita, Jesus, conversa para boi dormir. Irmão, Jesus, amados irmãos, Ele nos ama e nunca vai deixar de amar. E outra, você não vai perder a sua bênção, você não vai perder a salvação, porque você saiu de um local e foi para outro. Por quê? Amados irmãos, Jesus não é mentiroso. Ele disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Então ninguém nessa terra busca a salvação. Nós já temos a vida eterna. E isso Cristo conquistou e nos deu. Que Ele prometeu, Ele cumpriu. E até hoje é Deus para cumprir todas essas coisas. Se você não crê, eu sinto muito. Se você que busca a sua salvação, está buscando em vão. A salvação que você tem que buscar não é da alma, não é do corpo, é da sua mente. Você tem que deixar, amém, a sua mente fluir, deixar de estar preso na sua própria mente.
abrir novos caminhos. Amém? Não é você viver debaixo, não, mas eu estou debaixo da unção do meu pastor. Eu sei que nós estamos debaixo da graça, mas também nós estamos debaixo da unção do nosso pastor. Vem para cá, coisa linda. Venha para cá dizer que, mas aonde é que já se viu? Quando eu aprendi, amados irmãos, a verdade em Cristo Jesus, que nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a vontade do homem nem da carne. Amados irmãos, mas me deu um negócio tão ruim que eu pensava que tudo para mim, eu digo, mas rapaz, como é que eu fui enganado desse jeito? Passei 10 anos em um ministério achando que estava fazendo a vontade de Deus, que estava fazendo o meu melhor para Deus, e pelo contrário, eu estava fazendo tudo o contrário, tudo errado. Adorando a Deus da maneira errada. Fazendo a vontade, seguindo a doutrina de homens. Nunca, jamais. Enquanto essa terra for o meu lar, enquanto os meses e dias que Deus determinou para mim não se cumprir nessa terra, amados irmãos, estarei eu pregando, louvando ao Senhor, trazendo uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de conhecimento, de crescimento para a sua vida espiritual, para que você avance em Cristo Jesus, para que cada dia mais você descubra novos horizontes, mas que você vai viver enganado nunca mais. Amém? Quem quiser viver enganado, que viva, mas quem quiser viver essa liberdade no Espírito, nos assista. Toda sexta e todo sábado estamos aqui, Ministério Nova Sião, no meu Facebook, José dos Santos Ferreira. Amém? Quem não gostar de mim também me assiste. Amém? Não tem problema. Aceito. Quem quiser criticar, critique, eu não estou nem preocupado. E outra, não espere, amados irmãos, eu responder a nenhum comentário, amém? Não espere eu responder a nenhuma crítica, porque eu não estou para discutir, nós não estamos aqui para discutir, e nem para agradar quem quer que seja, nem a homem nenhum. Pelo contrário, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Quem quiser me assistir, que assista. Quem não quiser, a vontade é sua. Amém? Você não é obrigado a nada. Você tem que ter essa certeza em seu coração. Você é livre em Cristo Jesus para fazer a vontade de Deus, viver segundo o Espírito. Você não é preso a homem, você não é obrigado a estar onde você não quer estar. Amém? Nem tampouco forçado. Amém? Então, para nós encerrar, abra aí a tua Bíblia no livro de Hebreus 2, 28. Vamos encerrar, são precisamente 21 horas e 24 minutos. Nós já vamos encerrar. Como sempre eu tenho dito a vocês, quando eu começo a falar as maravilhas de Deus, a mostrar essas verdades, está cada dia mais vontade de falar. Você não consegue ficar calado. Amém? Hebreus, capítulo 12, no versículo 28, para nós encerrarmos. Para você ir para casa alegre, satisfeito, cheia, da graça de Deus, do conhecimento da verdade, para nunca mais você depender da unção do pastor. Tá bom, amado? Você nunca mais vai depender da bênção do pastor. Pastor, não vai dar a bênção final, não? Daqui a pouco, depois da segunda parte, depois do que recolheu os dízimos e as ofertas. Tá vendo? Só que aqui não tem nada disso, não, amados irmãos. Sua contribuição aqui é no Espírito, em Espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, para nós encerrarmos. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Diga Abba Pai. Amém? Glória a Deus. É bom sempre ter vocês aqui, queridos. Vocês moram em meu coração e não pagam aluguel. Amém? Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e o quê? E temor. Está vendo, amados irmãos? Retenhamos a graça de Deus, amém? Para que assim nós possamos viver em Cristo Jesus com temor e fervor no Espírito. Diga glória a Deus, louvado seja Cristo ressuscitado por cada momento, por cada palavra, amém? Então, nos veremos amanhã, se Deus permitir. Deraldino Costa vai estar aí trazendo a mensagem da parte de Deus para cada um de nós. E o Ministério Nova Sião vai estar aqui louvando a Deus com alegria. Você que aqui veio hoje, vem amanhã novamente. Vocês são todos os nossos convidados, os nossos amados irmãos aí que nos assistem pelo Facebook. Deus continue encorajando a vocês. Não importa que seja 1 ou 2 ou 3, nós não estamos aqui atrás de quantidade. Nós estamos aqui para ter entre nós pessoas de qualidade, pessoas livres, salvas da mente, amém? Não pessoas buscando aqui a salvação, amados irmãos. Não pessoas aqui para dizer, eu quero aceitar a Jesus. Não, Jesus já te encontrou há muito tempo, amém? Você não precisa aceitar, você precisa entender que Jesus já te encontrou há muito tempo, amém? Você pertence a Ele. Você é morada exclusiva de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Então amanhã a partir das 19h30 nós vamos estar aqui novamente. Você não vai ver essa carinha linda que está aqui falando com você, mas vai ver os outros amados irmãos. Eu vou estar do outro lado, amém? Fazendo a transmissão, mostrando aí aos amados irmãos aí, os louvores e logo depois do louvor a pregação. Amém? Então, fiquem na paz, fiquem com Deus e até amanhã.